E do Richard Simonetti, Mediunidade, tudo que você precisa saber. Então nós vamos fazer a prece de abertura, elevando o pensamento a Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, a Jesus, pedindo sempre perdão das nossas falhas, gratidão pela vida, pelo corpo, pelo trabalho, pela família, gratidão pelas crianças que alegram e nos ensinam. Gratidão por essa noite calma, serena, que nos traz a tranquilidade do encerrar de mais um dia. A gratidão, Pai, pela doutrina espírita, sempre presente em nossa vida, nos dando força para superar as adversidades que cada um de nós escolheu antes de nascer. Obrigado, Pai, pela nossa família, os encarnados e os desencarnados. Sabemos que tudo é reencontro. Sabemos que precisamos, pela prática do bem, pela lei do amor, superar essas adversidades e seguirmos adiante na evolução de espíritos eternos que todos nós somos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade e que assim seja. Muito bem, gente. Então, antes de fazer a leitura aqui, só dar algumas definições bem básicas, assim, que alguns já sabem, né? Por exemplo, o que é a mediunidade, né? Então, ela é a faculdade de entrar em contato com o mundo espiritual. Desde a época dos homens primitivos, a gente vê isso nos filmes, existiam os feiticeiros, as feiticeiras, né? Existiam os pajés, que eles entravam em sintonia com os antepassados e com esse mundo espiritual, que é de lá, de onde que cada um de nós vem, né? Quem é que são as crianças que estão lá na nossa casa? Será que eles são uns anjinhos mesmo? Né? Eles têm aquela ternura, aquela corpinho pequeno, mas ali às vezes está, e muitas vezes, espíritos mais antigos que nós. Mais antigos que nós, muito mais evoluídos, principalmente as crianças que têm nascido do ano 2000 para cá. E uma grande leva retornando para fazer a transição planetária. E também muitas famílias recebendo em seus lares as crianças autistas. Síndrome de Down a gente já convivia, agora bastante crianças autistas. Vocês vão encontrar um vídeo do Divaldo no YouTube, onde ele fala sobre o porquê dessas crianças autistas, né? E também eu lembrei aqui de divulgar para vocês, nós vamos encontrar uma mini palestra da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade em Crianças, no YouTube. Quem tem filho pequeno, é só 29 minutos, vale a pena assistir o que ela fala ali sobre a mediunidade dos nossos filhos, né? A mediunidade dos nossos filhos. Então, no livro Família Somos Todos Espíritos, Manolo Quezada, nos diz o seguinte: nossos filhos e a mediunidade. A questão mediúnica na infância é muito importante, pois devemos entender o quanto é comum nessa fase. Do 0 aos 7 anos, se a gente pegar livros que nem do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos e outras obras espíritas, do 0 aos 7 anos, eles enxergam muitas coisas. Os amiguinhos invisíveis, que até a psicologia, ela aceita esse tipo de informação que é passada para os psicólogos, que são um dos profissionais que também auxiliam normalmente as famílias. Principalmente as famílias que não são espíritas, né? Então, do 0 ao 7, eles são mais espírito até do que corpo físico. Eles enxergam, eles conversam às vezes com os amiguinhos invisíveis. Em algumas situações que os livros espíritas nos relatam, às vezes descrevendo familiares que já desencarnados. Nessa palestra, a Sueli dá até uma recomendação muito interessante. Quando uma criança diz que está vendo e conversando com alguma entidade,
e ela dizer, é o vovô ou é a vovó, é importante pegar o livro, o álbum de fotos e perguntar para ela, quem que é que tu está conversando ali? E os pais não se assustarem. O pai espírita vai tratar isso como uma coisa normal, vai trazer a criança aqui na casa espírita, né, para ela começar a tomar passe, e algumas situações, dependendo do tipo de comportamento. Claro que os nossos colegas psicólogos dão sempre os apoios nas famílias, né? Algumas situações, dependendo do tipo de comportamento, às vezes são casos de a gente trabalhar também com os profissionais, os neurologistas. Então a gente tem que fazer sempre um trabalho de duas mãos, né? A ciência tradicional, com os médicos em algumas situações, e também aqui, claro, a mediunidade se trata aqui na casa espírita. O psicólogo, dentro da própria formação dele, ele não tem conhecimento da mediunidade, mas eles aceitam a ideia dos amiguinhos invisíveis e podem auxiliar também da sua maneira, né? Então, 0 aos 7 anos, tem um livro que não é mais editado, Introdução à Pedagogia Espírita, que ele chega a mostrar as fases da criança, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, e explica por que na adolescência muitos de nós se revoltamos. Porque na adolescência começa a vir as lembranças das provas que a gente precisa fazer durante essa vida. Muitos de nós na adolescência se revoltamos, achavam que o pai e a mãe estavam errados, né? E na verdade é um comportamento normal quando a gente lê esse livro e outros livros, no caso, né? Então é muito importante essa parte do conhecimento. Mas, Vonley, como é que eu faço se é uma família que não é espírita? A gente não precisa mudar a religião. Quando a gente vê uma situação assim, a gente convida a pessoa para vir na casa espírita. Tomar um passe, explica o que é o passe. Mas é muito importante nessas situações ensinar a criança a orar, a prece e o evangelho no lar, né? Os obsessores, durante essa fase dos 0 aos 7 anos, eles encontram às vezes os inimigos de vidas passadas ali num corpinho de uma criança, né? E ele não vê, o obsessor, ele não enxerga um anjinho, uma criança pura. Que na verdade a gente sabe que nenhum de nós era puro. A moldagem física para aquele momento durante a vida permite receber mais informação, ser educado. É exatamente como é que é o processo de aprendizagem de aprender no primeiro grau, no segundo grau, numa faculdade, no pós, no mestrado, doutorado. Então essa aprendizagem, ela vem aos poucos. Por isso que o corpo vai se desenvolvendo. A criança, a adolescência, a forma adulta, né? Exatamente o que tem que ser aos poucos, né? Então os obsessores, a gente vê muitos exemplos. Na própria casa da gente, quem já teve filho pequeno. Aquele anjinho que chora a noite toda. E tu não consegue, ele não tem nada. Às vezes falta fazer a prece, a mãe ir lá, pedir que a espiritualidade encaminhe esses obsessores que estão ali, que eles não enxergam a criança de agora, eles enxergam o inimigo do passado, tá? Então a gente tem que ir trabalhando algumas coisas dentro da casa da gente, mas principalmente com a criança, essa parte, e explicando o que é Jesus, a importância da prece, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Evangelho no lar, né? A água fluida, essa criança que é muito agitada, a água fluida para ela. A mãe, principalmente a mãe, em cima onde a criança está dormindo, a mãe ir lá, impor as mãos, fazer uma prece e pedir que se tiver algum irmão ali, que ele seja encaminhado, né? Para as crianças, as religiões não existem. Claro, num primeiro momento, a gente tem que ir aos pouquinhos. Elas simplesmente exercitam a maior sensibilidade que tem, do lado de lá ou do lado de cá. Podemos chamar espíritos de amigos invisíveis, anjos de guarda, e todos nós temos um espírito que nos protege, né? Seja lá o nome que queiram dar. O que interessa é que as crianças interagem com os dois lados, de uma maneira muito fácil, simples e natural.
A gente lembra aí o exemplo da mediunidade do nosso querido irmão Chico Xavier, que ele é muito amigo do padre, ele ia lá, descrevia os espíritos para o padre, né? E o padre mandava ele rezar, claro, Pai Nosso, Ave Maria, né? Nas procissões, no filme mostra o Chico andando na procissão com uma pedra na cabeça. Claro, as pessoas não tinham ainda o entendimento, né? E o próprio Divaldo, no filme, o filme sobre o Divaldo, na repartição pública que ele trabalhava, ele atendendo um casal e o casal desencarnado. Ele olhando lá, conversando com as pessoas, e o pessoal trabalhando lá assustado, porque eles não estavam enxergando nada, né? Então, assim, tem muitas situações, né? O Chico, vocês todos sabem os horrores que ele passava com a primeira madrasta, né? Que ela enfiava o garfo nele, fazia ele lamber as feridas, e aí a mãe dele aparecia para ele de vez em quando, e a mãe dizia para ele obedecer a madrasta, né? Então, o Chico é o exemplo número 1 que a gente sempre lembra, o que ele passou quando criança por causa da mediunidade. Então, os pais aqui da plateia, não se assustem, né? Não se assustem, conhecendo pessoas que são de outras religiões, explicar que a criança é um espírito ali em evolução, se possível trazer na casa espírita para tomar o passe, assistir a palestra. A gente tem muitas obras, as historinhas que a gente contava para os filhos da gente, as fábulas de Esopo, né? Os irmãos Grimm e tantas outras que contavam para nós. A gente tem vários livrinhos infantis para a gente contar com a visão espírita, né? Eu tenho dado vários livros para muitas pessoas da família. Então a gente tem também sempre que disseminar para o filho o conhecimento, devagarinho, explicando para ele. Os livros ali vão falar sobre Jesus, sobre Deus, respeito aos animais, né? Então, nunca a gente se assustar. A doutrina espírita está aí para esclarecer e consolar, né? Dá um pouquinho de trabalho, às vezes, nossos filhos, nessa fase do 0 ao 7, do 7 aos 14, dá. Mas é um reencontro necessário que foi planejado por nós mesmos. Às vezes está ali aquela criança revoltada que foi amante de vidas passadas, ou amante, ou alguém que a gente prejudicou, que no planejamento familiar se reencontra todo mundo junto. E às vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu não me lembro de nada. Graças a Deus. Esse é o sentido de não lembrar nada. Exatamente para a gente recomeçar e se reconciliar. Recomeçar e se reconciliar. Olha que interessante, a gente tem várias atividades aqui na casa para as crianças. Várias, né? As mães gestantes também são orientadas aqui na casa. Depois a gente tem o estudo, tem a evangelização infanto-juvenil, né? Então é só a gente não se assustar e ir trabalhando, né? O Richard Simonetti, ele dá uma definição muito boa nesse livro, Mediunidade, tudo que você queria saber. Ele diz assim, ó, a mediunidade, em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição nos coloca em contato com o mundo dos homens. Vou ler só mais uma pergunta aqui. Isso significa que todos somos médiuns? Todos temos sensibilidade que nos habilita a receber influências espirituais. Nem todos, entretanto, somos suficientemente sensíveis para produzir fenômenos mediúnicos, né? Então, terminando aqui a leitura, né? Para isso, só existe um caminho, o estudo dos fatos. Vejam bem, não há a mínima necessidade de mudar de religião para se obter esse conhecimento. O que precisamos é deixar de lado os preconceitos em relação a esta ou aquela religião. Muito comum na nossa casa, e o Espiritismo recebe aqui todas as religiões, né? A gente ter pessoas ligadas aos nossos irmãos da Umbanda, né? Irmãos ligados à nação, irmãos ligados a irmãos adventistas, católicos, quase todos nós íamos à igreja católica, né? O sentido que Jesus quer dizer
é que o caminho até chegar a Deus, a gente tem várias religiões. Muitos de nós se encontramos dentro da doutrina espírita, abençoada doutrina espírita, que nos explica que aquela criança que está ali é um presente que é o nosso merecimento. Não é um anjinho, às vezes a forma física sim, aquela simplicidade, aquela bondade, né? Mas a gente já observa em todas as crianças as tendências do passado. Pode observar nos filhos da gente, como é que eles se comportam em relação a dividir as coisas nas brincadeiras, como é que é a bondade deles, como é que eles tratam os pais, né? Por isso que por aí a gente já entende que na reencarnação, né, a frase do Chico Xavier, na reencarnação não existe endereço errado. Está ali todos os nossos merecimentos, né? E entender que todas elas nos ajudam e podemos nos relacionar com outros credos e crenças capazes de nos auxiliar no entendimento do que acontece nessa fase da vida, independente da religião professada no momento. É importante notar que o acompanhamento profissional, seja por psicólogos, num primeiro momento, psicólogos, né, gente? Ou psiquiatras mais adiante, depois de avaliações neurológicas. Principalmente quem tem filho autista, né, tem que passar sempre pelo neurologistas para tratar, conforme o grau deles, né, alguns precisam de psicólogo e psiquiatra. Então a gente não tem que ter vergonha, quem tem na família tem que tratar. Aqui em Caxias existe a Associação Municipal dos Autistas. Então eles têm um grupo que ali os pais e mães trocam informações sobre tudo que tem que fazer para ajudar essas crianças. E esses dias uma pessoa me procurou e eu disse para ela, olha, a senhora precisa levar ela na casa espírita, a senhora vai ver que essa criança de 4 aninhos, ele vai começar a se acalmar mais, vai entender. Vocês começarem a fazer o evangelho no lar para harmonizar o ambiente que está essa criança. Mas são presentes de Deus, que nem a síndrome de Down e tantas outras síndromes aí. A gente tem que tratar e não se assustar, né? Então, psicólogos, nossos colegas psicólogos, psiquiatras, não devem ser descartados, pois existem distúrbios que se manifestam já em tenra idade. E todos os cuidados devem ser tomados para que nossos filhos tenham o melhor atendimento possível, tanto espiritual quanto médico. E a gente sempre ressalta aqui na casa espírita, né? Sempre tem que ter essa dobradinha. A ciência vai trabalhar a parte física do nosso corpo e aqui na casa vai trabalhar sempre a parte espiritual. Então a gente precisa... existe pelo Brasil afora a Associação Médica Espírita, né? Antes da pandemia todo ano tinha seminários aqui. Muitos conheceram médicos que atualmente também continuam trabalhando aqui na casa espírita, em outras casas, né? Que também são trabalhadores espíritas, né? Porque o espiritismo, como é que ele se compõe, gente? Ciência, filosofia e religião. Então a gente junta essas 3 coisas, né, para a gente entender melhor o nosso comportamento humano. Então os anjinhos que a gente são presenteados, na plateia aqui, quantos já são avós aqui? Olha aí. Né? Aqueles netinhos que chegam das nossas famílias, tudo é ligações da gente do passado. Esposa, filhos, todo o ciclo familiar. E a gente vê, às vezes, quem já é avô, né? Vocês me corrijam aí, os avós da plateia e as avós, às vezes o avô e a avó, sem querer, às vezes estragam um pouquinho os netos. Mas é o amor, que às vezes uma avó e um avô, eu lembro dos meus, a maneira como eles tratavam a gente. Mas é um amor muito diferente. Mas é uma coisa muito boa que a gente vê assim, quem é avô, né? Acompanhar um neto para a escola, buscar. E quando notar essa parte da sensibilidade, da mediunidade, tratar, convidar irmãos nossos de outras religiões. Muitos de nós que trabalhamos aqui na casa espírita, a gente às vezes procura, quando descobre casos assim de crianças que têm essa mediunidade ostensiva,
a gente, com muito jeito, tem que conversar com os pais para tentar ajudar. Porque às vezes são crianças que têm esse dom e precisa devagarinho ir disciplinando, né? Então a gente, dentro da doutrina espírita, muito comum, né? Muito comum, a questão da mediunidade dos nossos filhos, netos, né? Então a gente tem que procurar se inteirando de como é o comportamento dessas crianças e ajudar. Está ali como neto, como filho, o pai e a mãe de vidas passadas. O pai e a mãe, tudo são reencontros, né? Tudo é aquilo que a gente escolhe antes de vir para cá. Tudo, gente, é planejado. Tem um livro do Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, tem outras obras que sempre tratam sobre isso. O Martins Peralva chega a classificar 5 tipos de casamento. Então a gente tem uma literatura muito extensa. Tudo que a gente tem de dúvida, a gente tem que buscar as explicações. A gente conhece a verdade e a verdade sempre vai nos libertar. O conhecimento sempre liberta as pessoas. Então, não vamos ter medo, gente, quando notar algumas coisas diferentes. Tudo começa com uma boa prece no lar, com o evangelho, a vinda da criança para a casa espírita, contar as historinhas para ela. Tem livros fantásticos de historinha, junto com Fábulas de Esopo, os irmãos Grimms, esses autores muito conhecidos do passado, que em todas essas histórias, a maioria deles no final tem, qual é a moral da história? Que a criança vai entendendo devagarinho, tem que ser devagarinho, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Não vamos se assustar, vamos orientar. E aí quando o pai é espírita e a mãe é evangélica, como é que faz? A gente vai na casa, quem é casado com esposa evangélica, acompanhe a esposa na igreja quando possível, a esposa venha na casa espírita. A parceria tem que continuar, né? A parceria tem que continuar, para a gente ir harmonizando a família. Deus é o mesmo. São algumas bases doutrinárias que cada religião tem. E a gente, na doutrina espírita, a gente nunca critica nenhuma religião, porque as pessoas fazem escolhas. Uns buscam explicações em algumas religiões, onde essas religiões às vezes trazem o quê? A ideia do apego às coisas materiais. Outras, que no caso da doutrina espírita, ela nos orienta sobre o bom senso, que nada é proibido. Tudo que a gente conseguir pelo trabalho da gente de forma honesta, tem que ter sempre aquelas coisas básicas materiais. A gente precisa das coisas materiais, mas nunca em exagero. Também dê uma olhadinha no YouTube. A lei do progresso permite tudo isso, né, gente? Um pequeno vídeo com o Steve Jobs, o cara que criou o iPhone. Como é que ele termina a vida? E os bilhões que ele deixou que ele não vai aproveitar. Caixão não vai levar nada, né, gente? Daria para algumas coisas ou ter um olhar diferente da vida, né? E esse é o sentido que Jesus quer de nós, gente. O equilíbrio entre as questões físicas e as questões espirituais. Mediunidade, gente, não é doença. Não é doença. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas que não conhecem essa questão da mediunidade, que é o nosso sexto sentido, né? Antes da gente fazer a prece de encerramento, fazer um convite muito especial para vocês. Domingo, às 12 horas, a gente tem o almoço lá do Portal da Luz. O portal sempre precisa de recursos, que são quase 100 crianças lá que o portal ajuda, né? O valor não é um valor alto e vocês vão estar fazendo uma grande ajuda para as crianças que estão lá. Pode comprar os ingressos na hora lá, né? E, claro, a gente fazer uma boa conversa lá com os irmãos da gente, porque a vida ela passa muito rápida, né? Eu sempre digo isso.
o quanto que a gente aprendeu aqui na casa com o seu Jimenez, que já está lá no lado de lá, o seu Ramiro, o seu Divino. Então são momentos como esse que nos ajudam a sempre ter mais fé e esperança, também numa confraternização. Às vezes a gente vai trocando informações, conversas ali, ajudando as pessoas que estão ali com a gente também. Tá? Então, crianças têm mediunidade, têm obsessão e a gente tem que cuidar delas, né? Para brincar um pouquinho com vocês, né? Para ninguém ir para casa muito preocupado, né? Dizem que as mulheres têm o 7º e o 8º sentido. Né? E elas têm. Sensibilidade das nossas esposas e mães, elas têm muito assim mais sensibilidade que a gente. Inclusive nos trabalhos mediúnicos, né? Porque são elas que geram a vida. E olha que uma mãe carregar a gente 9 meses, né? Então nós vamos fazer o encerramento, chamando os nossos irmãos médiuns, né? E que todos voltem sempre para os lares, gente. Independente da prova que vocês estão passando, nunca desanimar. Pelo contrário, agradecer. Te agradecemos, Mestre Jesus, pela doutrina espírita que nos esclarece, nos consola. Nos fala sobre a importância de disciplinarmos a nossa mediunidade, cuidarmos das nossas crianças, espíritos velhos, em corpos pequenininhos, doces, alegres, que só trazem alegria para os nossos lares. Gratidão, Pai, pela vida, pela nossa cidade, pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Abençoe todas as famílias, Pai, que hoje estão aqui. Abençoe os irmãos desencarnados que têm permissão de vir assistir a palestra, que eles sejam encaminhados, que eles não percam tempo, que seja passado para eles a importância do perdão, esquecendo as mágoas durante a vida terrena, nunca esquecendo que fora da caridade não há salvação. Lembrar o que Jesus veio nos ensinar, o amor, a fé, a esperança e a caridade. Abençoe, Pai, todas as crianças, os nossos filhos que estão na plateia, que estão em casa. Abençoe as crianças. Sabemos, Pai, que educando as crianças, não precisaremos punir no futuro os adultos. E esse papel da doutrina espírita, Pai, que nos trouxeste, de esclarecer, de consolar, de orientar e de estudarmos cada vez mais os teus ensinamentos. Por isso que só podemos te dizer, nesse encerramento, gratidão por tudo, Pai. Nos perdoe as nossas reclamações. Cada um de nós sabe que nós escolhemos as provas. E gratidão por nos dar as forças, as coragem, a oração, o Evangelho no lar, para que possamos superar com muita força, com muita dedicação, sempre lembrando de Ti tudo que fizestes pelo planeta Terra e pela doutrina espírita, através de nosso irmão Allan Kardec e todas as pessoas que trabalharam junto na codificação, e aqui no Brasil, Dr. Bezerra, Barzanuvo, Chico, Divaldo e tantos outros, e que assim seja.